que é análise de riscos e onde é que a gente está situado, tá? Eu gostaria de começar agora esse webinar situando onde a gente está, da onde a gente veio para chegar até aqui, se vocês estão aqui, né? Da onde partiu a modelagem e onde mais a gente poderia ir até depois da análise de riscos, tá? Então, em que degrau a gente está nessa escada, né? Nessa escada. Antes até de falar disso, como é que começa um problema de análise? Começa com um problema para resolver, uma pergunta para responder, né? Então, esse projeto que eu vou analisar, esse projeto que está sendo proposto, essa oportunidade de investimento, ela é lucrativa ou não? Ela vai ser rentável ou não para a companhia? Traz valor ou não traz? Essa é a pergunta, uma pergunta que pode ser feita, né, no contexto de projetos que a gente quer responder. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem uma pergunta para responder é definir qual métrica, KPI, a gente vai usar para responder essa pergunta. No caso de um valuation, de um projeto de investimento, pode ser o VPL, do fluxo de caixa, pode ser taxa de retorno, tempo de payback, né? Dependendo do contexto, você vai ter um KPI ou alguns KPIs que ajudam a contextualizar esse projeto e responder se ele é viável ou não, se você deve tomar decisão A ou decisão B, né? A gente vai, sabendo qual é a métrica, definir um modelo para calcular essa métrica, um modelo estático, determinístico, um motor de cálculo para calcular essa métrica. Por exemplo, um fluxo de caixa do projeto. Vou dar uma palhinha rápida. Um fluxo de caixa aqui, né, de um projeto para tentar estimar qual é que é o VPL, o valor presente líquido desse projeto, desse fluxo de caixa. Com esse modelo construído, uma das primeiras coisas que a gente reconhece é que as premissas do modelo, elas não são completamente conhecidas, nem a gente controla todas elas. Então, a gente começa a fazer análise de sensibilidades, né? E se o preço for maior do que eu estou esperando? E se o preço for menor? Até que ponto, até que preço meu projeto aguenta ainda sendo rentável? E se a produção for maior, o CAPEX, o OPEX maior, menor? Sensibilidades começam a surgir e a gente tenta entender como cada variável afeta as nossas métricas, né? A gente então reconhece que essas sensibilidades não andam sozinhas. O mundo não vai mudar uma variável por vez da maneira que a gente modela nessa sensibilidade determinística, né? E a gente dá um passo seguinte, que é a análise de cenários. Vamos montar um cenário, então, que a curva de produção é maior, mas isso também exige um investimento maior, custo operacional maior, e aí, como é que fica a rentabilidade do projeto? Não, vamos botar outra em que o preço cai. Quando o preço cai, eu vou segurar no custo operacional, vou produzir menos, segundo cenário. Um terceiro cenário em que as variáveis se combinam de uma maneira lógica, realista, de uma outra forma. A análise de cenários, que é esse terceiro passo, nos ajuda a entender como o projeto poderia performar em cenários factíveis, realistas no futuro, né? A análise de risco dá um passo além. Ao invés de gerar 2, 3, 5 cenários manualmente, por mais realistas que eles sejam, a gente não sabe a probabilidade desses cenários. E existe um mundo de coisas entre um cenário e outro, né? Um mundo de possibilidades aí no meio. A análise de riscos dá um passinho para trás, e ao invés da gente gerar esses cenários manualmente, a gente cria regras para a criação dos cenários. Então, os cenários serão criados durante uma simulação baseado nas regras de cada variável. Então, por exemplo, a produção vai variar de 40 a 60 mil por ano. O preço, a gente acredita que a melhor estimativa do preço para o ano que vem é o preço atual, mais uma volatilidade. Para o ano seguinte, outra. E para o ano seguinte, outra. O custo operacional, a gente acredita que 30% vem do valor do petróleo, que é variável, e 70% vem atrelado ao CAPEX e tem uma variabilidade. A gente começa a estabelecer regras para as variáveis e aí gera simulações de todos os cenários possíveis para essas variáveis, tá? Então, a análise de riscos, ela é um passo a mais aí nessa análise de cenários, automatizando a criação de cenários realistas, em que as variáveis tenham variabilidade realista, conexão por correlação entre elas, tá? A ideia da análise de riscos é levar a análise de cenários ao extremo. Depois de uma análise de riscos bem feita, que você entende o perfil de risco do teu projeto, você pode falar de otimização, sobre risco, né? Opções reais, teoria dos jogos e a escadinha continua, tá? Vai embora essa escada de analytics aqui. E a gente está nesse contexto aqui da análise de riscos para esse webinar, tá? O que é análise de riscos bem na prática mesmo, em poucas palavras, tá? A ideia é a gente evoluir, né? E é um pouco além dessas análises tradicionais, determinísticas, sensibilidade, cenários, explicitamente reconhecendo as incertezas.
aquilo que a gente não controla, que a gente não estima perfeitamente no projeto, aquilo que pode variar dentro do nosso projeto, dentro da nossa análise, a gente vai modelar como uma distribuição de probabilidade, como tendo probabilidades e impactos, né? E aí existem N distribuições possíveis e tal, a gente vai ver algumas aqui. E ao fazer isso, naturalmente, os resultados vão virar também distribuições de probabilidade. Qualquer métrica que você está olhando, como o VPL deu 500 mil. Não, o VPL vai virar uma distribuição de probabilidade, cuja média talvez seja perto de 500 mil. Mas talvez passar a dar 1, 2, 3 milhões de VPL, se os cenários forem otimistas, positivos, né? No futuro. Ou talvez até VPL negativo. Tem ali uma chance de 15, 20% de ter um VPL negativo. Ou seja, desse projeto nunca mais se pagar, né? Ao longo da vida dele. A gente vai calcular que um tempo de payback, por exemplo, é 3 anos e meio. Faz análise de risco, você vê que é entre 3 e 5, 3 e 6 anos. Então você tem que estar preparado para, talvez, se as coisas não andarem como você quer, demorar mais tempo para retornar esse capital do projeto, né? Todas as métricas tradicionais viram naturalmente estatísticas para a gente analisar e ajudam na tomada de decisão, ajudam na comparação entre oportunidades, comparação de projetos, tá? Além disso, a gente tem métricas novas baseadas em risco, como olhar percentis, olhar desvios padrões, estimar contingências baseadas nos riscos que o projeto tem. Então, se existe um investimento para fazer, foi estimado que você vai gastar 2 milhões para construir esse projeto do zero, é muito provável que algumas coisas saiam fora do que a gente está estimando, possam custar um pouco mais. Então, a gente estabelece uma contingência para dar conta de variabilidades típicas de um projeto desse tipo. Quanto que é essa contingência? 10%? É 20%? É 30%? Como é que a gente calcula isso? A análise de riscos te permite, uma vez que os riscos estão quantificados, transformar eles em uma contingência no final. Uma contingência baseada nos riscos que esse projeto de fato tem. A gente pode daí identificar os principais drivers de risco e pensar em estratégias de mitigação. A depender de quem são os principais fatores de risco que movem o resultado desse projeto, a gente pode pensar em como controlá-los, como fazê-los melhor, e aí, inclusive, testar o valor dessas mitigações, o quanto que uma estratégia de mitigação, por exemplo, reduz minha contingência, aumenta a probabilidade do VPL ser positivo, né? Ou melhora outros KPIs, aí, outras métricas do projeto. A gente pode até mesmo avaliar o impacto de eventos raros extremos, como mudança regulatória, uma crise cambial, um efeito climático que tem uma disrupção aí na tua cadeia produtiva, na tua cadeia de suprimentos, né? Até mesmo eventos muito raros podem ser estimados com análise de riscos, tá? É para isso que ela se presta, na verdade, para falar do que está nas caudas, do que não é comum, do que não é esperado, né? A gente começa qualitativo e com o tempo vai tornando-se cada vez mais quantitativo, né? Com números, com distribuições, mas tem todo um lado qualitativo atrás disso onde a gente começa, em que a gente captura a inteligência, o conhecimento dos experts, de quem está no projeto, para tentar traduzir isso depois num quantitativo realista, tá? Rapidamente aqui umas etapas, né, da análise de risco que a gente tipicamente passa, né? Um risk assessment, uma avaliação de riscos no início, fazer matrizes de risco, levantar quais variabilidades um projeto pode ter, quais riscos ele pode estar correndo que a gente não consegue controlar, né? Existem N passos importantes dentro desse risk assessment que a gente vai olhar para tentar estabelecer quais riscos existem nesse projeto, especificamente para ele, né? A gente vai tratar de variabilidades das coisas que a gente está estimando, das premissas do projeto, que sempre variam um pouco. A gente vai tratar também de riscos externos, matrizes de risco ou eventos que não fazem parte do projeto, do planejamento, mas que podem acontecer. Entrada de um concorrente, acidente, atrasos, disrupções na tua cadeia de suprimentos, eventos climáticos, coisas que não fazem parte da operação normal, mas que têm uma probabilidade, embora baixa, de acontecer e que podem impactar o teu negócio, né? E aí, com a simulação de Monte Carlo, que é a tecnologia chefe aqui dentro, né? A tecnologia chave aqui dentro desse processo, a gente consegue simular todos os cenários possíveis de todas as variáveis simultaneamente. E aí estabelecer qual a variabilidade dos resultados desse projeto, tá? A gente daí vai fazer essa análise de resultados, tentando entender quais são as distribuições de probabilidade dos resultados, né? Estatísticas, contingências, olhar tornados, ações de mitigação. Os próprios relatórios de uma análise de risco já te direcionam a pensar quem são os riscos mais importantes, a entender quem são os riscos mais importantes, quais estratégias de mitigação poderiam fazer sentido, se é transferir,
se é reduzir tua exposição, se é transferir o risco, se é comprar um seguro para aquele risco, né? Se aumentar a tua exposição, um risco positivo, por exemplo, tá? E aí, ao longo da vida de um projeto, a gente vai monitorando, vai atualizando a análise de risco. Numa análise de risco, por exemplo, de cronograma de projeto, uma coisa que a gente também vai fazer um webinar no futuro, é muito comum você fazer análise de risco antes de começar a implantação do projeto. Conforme o cronograma começa a andar e as coisas vão acontecendo, alguns riscos passam e não acontecem mais, passou a fase que aquele risco podia acontecer. Outros se manifestam, né, que você já tinha monitorado. Podem surgir riscos novos, a depender de como o projeto é conduzido e do que acontece, e aí a gente roda a análise de novo. E a gente pode ir atualizando como que essa contingência de prazo, por exemplo, ou o prazo que foi estipulado lá com os stakeholders do projeto, qual a probabilidade que a gente tem de cumprir esse prazo no início e durante, né, a execução. E se perceber que a probabilidade está começando a jogar contra a gente, você pode, antes de atrasar irreversivelmente, antes de estourar o projeto e dar problema, você pode voltar com as partes interessadas aí e renegociar as coisas. Mostrar para eles que, olha, a gente está tendo uma tendência de começar a acumular lá na frente a probabilidade de ter problemas. Vamos atuar agora para evitar? Quanto antes fizer isso, melhor. E a análise de risco te ajuda a monitorar isso de uma maneira bem quantitativa, tá? Últimos slides antes da gente pegar o software, né? Pegar o Excel e sair usando. O que é uma análise tradicional, né? A gente vai ter um modelo construído, estático, determinístico aqui no meio, para calcular uma métrica que a gente quer. O VPL, o custo do projeto, taxa de retorno, tá? Esse modelo que calcula essas métricas que a gente quer, ele é baseado em algumas premissas de entrada, né? Volumes, preços, custos, durações, datas, taxas, etc. Esses valores, tipicamente, estimativas pontuais. Numa análise tradicional determinística, o volume é 1, o preço é X, o custo é Y, todas as variáveis têm um número e elas entram no teu modelo. E o modelinho é esse moedor de carne, aí, moedor de números que gospe uma métrica calculada para você. A análise de riscos, ela não anda muito para frente disso, ela anda mais para trás. A gente ataca, na verdade, são as premissas do modelo. A gente não muda o modelo. A gente usa o mesmo modelo em geral, só que com novas premissas. O que a gente faz é substituir um volume, que era um número, por uma faixa de valores possíveis para esse volume de vendas, volume de produção, curva de demanda, né? Os preços, olha preço histórico e vê quanto o preço varia ao longo do tempo. Sazonalidade, tendência, volatilidade, né? Os custos, tem alguma correlação entre o custo e o preço de venda do produto, né? Em petróleo tem, por exemplo, o custo operacional e o preço do petróleo são correlacionados, dependendo da época do ano, do nível do preço do petróleo, os custos acompanham, né? Quando a gente faz isso e muda, né, a estrutura das premissas de entrada, elas viram distribuições de probabilidade, a simulação permite que a gente use o mesmo modelo, o mesmo motor de cálculo, né, o mesmo moedor de números aqui, para recalcular essas métricas do teu projeto, que naturalmente não existem só mais como um número, mas sim como 1.000 números possíveis, ou 10.000 números possíveis, para esse VPL, para essa taxa de retorno, para essa data, para esse custo. Então, as métricas viram naturalmente distribuições de probabilidade, que vão ter suas estatísticas, seus gráficos, um monte de coisa para a gente olhar interessante, e com os quais a gente pode elencar quais são os riscos relevantes do projeto, né? Quais riscos esse projeto tem que mais, né, os dados de entrada, as premissas do projeto, que mais contribuem com a variabilidade do resultado, tá? E aí, assim, a gente consegue elencar quais são as principais ameaças ao projeto, oportunidades dentro dele. Começamos a pensar e poder quantificar estratégias de mitigação, tá? E aí eu gosto dessa figurinha para lembrar que má notícia, né? Se você faz uma análise de risco e descobre que o projeto tem uma chance de 40% de ter um VPL negativo. Pô, que ruim, né? Na verdade, que bom. A probabilidade está lá, você sabendo dela ou não. Você não saber uma má notícia não significa que a coisa não está acontecendo. Má notícia também é notícia, né? Então, ignorar um risco não faz desaparecer. É melhor a gente explicitar isso, se posicionar antes disso, perante isso, ou mesmo assim, muda o projeto. Não precisa cancelar o projeto, talvez mude ele, muda a ordem que você faz ele, muda a escala, faz ele menor, faseado, né? Existem N empresas que começam com um projeto muito grande e o projeto dá errado. Existem outras que, ao detectar que o projeto tem muito risco, começa ele faseado, faz pequeno e vai crescendo. Faz pequeno já planejando o crescimento, né? Planejando as oportunidades de crescimento. Mas não começa com todos os ovos numa cesta só que pode dar errado, né? Pode quebrar todos de uma vez só. Então, assim, má notícia também é notícia. É melhor do que não saber nada. E ignorar um risco não faz desaparecer. A análise de risco permite que a gente comece a olhar essas coisas. E não é só o viés da ameaça.
A gente encontra oportunidades também. Num cronograma, oportunidades de começar coisas mais cedo, para as quais você tem que se preparar. Tem que ter o recurso lá, o recurso crítico, o material, os trabalhadores para fazer aquela etapa. Se existe uma possibilidade dela poder começar mais cedo, a gente tem que estar preparado para isso. No projeto de investimento, pode ter oportunidade da gente, por exemplo, aumentar a produção caso as condições de mercado sejam positivas. E aí, a tua planta permite? E aí, a tua área permite fazer essa expansão no terreno do lado? Reconhecendo essas coisas, a gente já se prepara desde o início para ter essas oportunidades, tá? Não é só notícia ruim, risco. Risco também é oportunidade, tá? E aí, para fazer essa simulação aqui, essa análise de riscos com simulação de Monte Carlo, para fazer a simulação de Monte Carlo, a gente vai usar aqui o Model Risk, tá? Que é o software que a gente está demonstrando hoje. E eu vou usar ele aqui dentro de um case de exemplo para a gente ver como ele funciona, tá? Para apresentar para vocês. No final, eu vou enviar um link para vocês poderem fazer download aí dele, testar por 15 dias e até por mais tempo, tá? Ele é um add-in poderoso aqui para fazer análise de riscos com simulação de Monte Carlo e diretamente em Excel. Ele traz para a gente todas as distribuições de probabilidade que a gente precisa, ferramentas para rodar essa simulação e, principalmente, o Excel faz tudo isso, tá? O Excel lá tem distribuição normal, distribuição beta, tem um monte de distribuições lá dentro, dá para fazer uma análise de risco assim, com relativa tranquilidade no Excel puro, tá? O que um software como o Model Risk traz de poderoso para a gente, na minha opinião, é a capacidade de fazer isso rápido, bem feito e de analisar os resultados com muita agilidade. É muito mais análise de resultados, que eu acho que é essencial aqui, do que a construção do modelo só, tá? Então, o Model Risk ajuda a construir o modelo, sim, fazer correlações, coisas assim é fácil dentro dele, mas principalmente ele ajuda você a entender os resultados estatísticos, que são milhares, né, de números em milhares de cenários, de uma maneira intuitiva, de uma maneira rápida, responder perguntas rapidamente, trocar condições rapidamente, tá? Então, eu enxergo como o grande valor de um add-in como Model Risk não é nem a construção dos modelos, mas é a interpretação dos resultados, tá? Que isso o Excel patina um pouquinho. E aí um add-in como o Model Risk ajuda pra caramba, tá? A gente vai ver como usá-lo aqui para quantificar os riscos de um projeto, tá? Como ele é fácil de usar, alguns recursos visuais que ele tem bem legais aqui, e algumas funcionalidades aqui eu vou comentar que ele tem de correlação, séries temporais e outras coisas, tá? Vamos pegar o nosso exemplo, então, pular lá para o Excel, tá? Imaginem aqui um exemplo para esse nosso estudo de caso, para partir logo para o Excel e para o Model Risk. Imagine que a gente está analisando um projeto de produção de petróleo, pode ser uma empresa Petrobras ou uma empresa menor, né? E aí a gente tem a missão aqui, a tarefa de avaliar a viabilidade econômica desse projeto, utilizando a abordagem de fluxo de caixa descontado, que é típica aí de empresas para analisar valuation, analisar projetos, né? A gente vai calcular o VPL desse projeto. Então, tem uma fase de investimentos, a gente vai investir, aqui tem um CAPEX, né? Que a gente vai investir ao longo de 3 anos nesse projeto, depois começa uma curva de produção, tem custo operacional, essa curva de produção ela vai caindo ao longo do tempo, porque o reservatório vai perdendo pressão, né? O petróleo vai escoando e vai diminuindo o seu volume, vai quando cada vez menos, então cada ano produz menos. Tem um preço da commodity, tá? E todas as variáveis são incertezas, riscos que a gente vai modelar, tá? Então a gente vai considerar a incerteza dessas principais variáveis aqui: CAPEX, OPEX, produção inicial do projeto, taxa de declínio da produção, preço da commodity. Poderiam até ter mais aqui, tá? Não tem um limite, a ideia é tentar modelar de maneira realista o projeto, tá? O objetivo ou os objetivos dessa análise será determinar a incerteza associada ao VPL do projeto, incluindo a identificação dos principais fatores de risco, e avaliar se a viabilidade econômica, se esse projeto de fato se sustenta, né, qual a probabilidade dele ser rentável, tá? Nesse ambiente de incerteza e volatilidade. Dessa maneira, a gente consegue orientar melhor a decisão de investir ou não no projeto, né? Será que vale a pena investir? Se você tiver 2 projetos parecidos, qual vale a pena? Se você tiver N oportunidades, isso é típico numa empresa, né? Uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, tem um portfólio de oportunidades exploratórias lá, de tanto áreas novas que pegam no leilão da ANP, quanto áreas antigas que têm oportunidades para fazer perfuração, achar mais óleo e produzir mais. Só que tem recurso crítico limitado, tem tempo limitado, tem que decidir onde põe os recursos. Análise de risco permite tu comparar os projetos, não só sobre a ótica do que eu espero dele, mas também sobre a ótica da incerteza. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu vou pular aqui para o Excel direto, pessoal, tá?
Posso enviar para vocês, inclusive, no final aqui, quem estiver interessado em entrar em contato comigo, eu posso enviar esse modelo, tá? Aqui tem a mesma introdução ao modelo, tá? O que a gente vai fazer com ele. E na segunda página, o modelo em si, tá? O que a gente tem nesse modelo, então? Alguns inputs do modelo, que são esses riscos que a gente... Não só riscos, né? As premissas por trás do modelo, por exemplo, qual é o CAPEX na fase de perfuração, qual é o CAPEX na fase de instalações, né? Então, vou ter que perfurar poços aqui, vou gastar 2 milhões, e eu tenho também que fazer tancagem, dutos, oleodutos, etc. Qual que é a produção inicial estimada aqui para esse projeto ao longo do primeiro ano de vida dele, né? 50 mil barris, seria equivalente aí a uns 1.000 barris por semana, uns 4 mil por mês, tá? Qual que é a taxa de declínio dessa produção ao longo da vida aí do projeto? Por ano aqui, né? Então a produção começa em 50 mil, vai caindo ao longo do tempo, vai declinando. Custos operacionais, tanto fixo quanto variável. Qual é o preço inicial do petróleo e a volatilidade desse preço, né, histórica, tá? Para onde que a gente acha aqui a nossa premissa de direção do preço do petróleo? Quanto a gente paga em royalties, impostos, etc., tá? E aí, com essas variáveis, com esses inputs que caracterizam o projeto, a gente pode aqui logo abaixo ter o fluxo de caixa dele, tá? Então, no ano zero, ano inicial, eu começo meu investimento. O investimento se estende por 0, 1, 2, né, por 3 anos no total. Fim dos investimentos, terminado o investimento, começa a fase de produção. E eu começo a produzir petróleo com uma taxa anual de 50 mil barris por ano e que declina ao longo do tempo, tá? Tem um preço aqui para o barril, que hoje está por volta, aqui na minha simulação, né, na minha premissa, por volta de 50, na verdade já está mais alto que isso hoje, né? Mas supõe aqui que ele começa por volta de 50, e a gente acredita que no longo prazo converte para cerca de 60. Seria a curva de preço aí que a empresa acredita, tá? A gente vai simular a volatilidade disso. Na verdade, a gente vai simular essa curva de preço e todas essas variáveis, tá? Com a sua respectiva variabilidade. Com isso, a gente calcula a receita, paga royalties, custo operacional, impostos e tem um fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre que começa negativo, com o tempo ele vira positivo e gera um VPL para a gente, que com as premissas básicas aqui do meu modelo, que eu acredito, vai ser da ordem de 1,1 milhões, 1,2 milhões, tá? Como é que a gente analisa os riscos desse projeto? Então, uma vez entendidos quais são as variáveis que têm alguma variabilidade, a gente vai começar a modelar elas. E aí a gente vai usar o Model Risk aqui para criar distribuições que representem essa incerteza, tá? Eu vou criar, por exemplo, aqui para essa primeira variável, que é o CAPEX perfuração, eu vou usar uma distribuição triangular, representada aqui por esse gráfico de uma triangular, né? Que tem um mínimo, eu tenho esses parâmetros aqui nessa tabela, né? Que a gente obteve aí, seja com dados históricos, seja com uma análise paralela, seja com a experiência dos especialistas aqui nesse negócio, entendem como esse negócio funciona, como pode ter vindo de um modelo de, por exemplo, de cronograma, essa avaliação de CAPEX, tá? E aí a gente recebeu a informação de que, olha, o CAPEX ao redor de 2 milhões, que é o meu valor mais provável, o meu valor estimado, ele pode ser tão alto quanto 2,75, pode subir bastante, subir em 750 mil, se as coisas derem errado, o projeto atrasar, etc. Ou talvez a gente consiga fazer as coisas mais rápido, melhor, tem uma chance de sair mais barato e custar 1,5 milhão. A minha distribuição de probabilidade vai aqui, então, desde 1,5 milhão, 2 milhões e 2,75, tá? Essa distribuição que a gente vê aqui na tela, ela representa justamente os valores possíveis que essa variável vai gerar para mim durante a simulação, tá? E aí, durante a simulação, o que a gente vai ver é que esse número não é 2 milhões. Eu vou ligar aqui no software a randomização dos dados, tá? Vou começar a colocar amostras aqui. Então, um cenário possível é esse, ó. O CAPEX perfuração deu 1,7 ao invés de 2. Maravilha, economizei. Outro cenário, opa, custa mais caro. Outro cenário, um pouquinho mais caro, praticamente 2 milhões, né? Outro cenário possível, um pouco menos, um pouco mais, 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 um pouco mais. Bastante cenário mais caro, né? Me parece que é mais provável o preço ser mais alto do que mais baixo pela minha simulação, né? Então, com essas estimativas que eu tenho aqui que vem de uma análise qualitativa, eu posso quantificar isso na forma de uma distribuição de probabilidade. E eu posso ter uma aqui para o CAPEX perfuração,
e outra para representar esse dado de instalações, né? Eu vou olhar como é que é essa distribuição aqui. Então, em instalações, eu modelei com outra distribuição de probabilidade, outra função, outro formato, né? Também alguns parâmetros aqui. Se pegar aqui a produção do primeiro ano, esse me disseram lá, o pessoal da geologia, que segue uma distribuição log normal, né? Aí eu tenho um cenário alto, um cenário base e um cenário baixo de produção. E tem limites, né? Máximo e mínimo, que eu não devo ultrapassar também, que tem a ver aí com a física, até com a logística do meu projeto, né? Essas aqui eu modelo como uma distribuição log normal, e aí ela tem vários parâmetros aqui. Eu estou interpretando esse cenário alto, baixo, base, né? Como cenários, como probabilidades dentro dessa distribuição. Então, 40.000 tem uma probabilidade aqui de... Ele equivale ao percentil 5. Ele é um valor que tem apenas 5% de chance de gerar um valor mais baixo que ele. É um valor extremamente baixo. Não é o mais baixo, mas é um valor extremamente baixo. Tá? 95% de chance de eu gerar pelo menos 40.000. Lá do outro lado, 95% de chance de eu gerar no máximo 75.000. Então, tem 90% de chance de eu estar entre 40 e 75. É como eu estou interpretando esses cenários aqui de alto e baixo, né? E aí o base, eu estou colocando ele como um percentil 50. Tem 50% de chance dele ser ultrapassado ou de eu estar abaixo dele, tá? São os parâmetros que geram essa curva que a gente está enxergando. Que tem um máximo, que tem um mínimo, né? Ela pode ser truncada para evitar cenários muito altos ou muito baixos, tá? A gente consegue adaptar uma log normal tradicional. Se tu olhar no Excel, os parâmetros dela são média e desvio padrão. Aqui no Model Risk, a gente consegue adaptar esses parâmetros da maneira que a gente gostaria de interpretá-los. Então, quando alguém fala para nós que, olha, estimamos lá que tem 3 cenários, um cenário aqui provável para produção, um cenário pessimista, um cenário otimista. Como é que a gente traduz isso, né? Essa informação para uma coisa quantitativa e estatística é justamente usando essas funções e as peculiaridades delas, né? Se a gente olhar aqui no botão de selecionar distribuições do Model Risk, vocês vão ver que tem algumas categorias aqui e tem diversas distribuições disponíveis aqui para a gente utilizar, tá? Desde distribuições aqui que são contínuas, distribuições discretas, distribuições que são mais subjetivas, distribuições que são para frequência, que são para tamanho de eventos que acontecem, que são para tempo de espera. Tem distribuições tipicamente usadas em alguns contextos que a gente pode utilizar, tá? Essa seleção de distribuição, é claro que requer um conhecimento estatístico aí um pouco mais profundo, tá? Mas principalmente requer bom senso, requer entender do negócio para conseguir falar daquele business, daquele negócio, daquele fenômeno físico, daquela matéria de engenharia, e entender como o mundo externo pode fazer aquele número variar, e aí a gente consegue afunilar e encontrar algumas distribuições que representem bem o fenômeno, tá? E elas são extremamente flexíveis. Então, na verdade, assim, eu posso ter aqui, sei lá, talvez 100 distribuições disponíveis, a gente usa umas 5 ou 10 no modelo e representa tudo que a gente precisa, tá? Então, não é um trabalho também de paralisia, de não sei o que fazer, não é um trabalho tão difícil. Na verdade, é um trabalho de melhoria contínua. Tu começa com uma distribuição razoável, sai do número fixo, que isso é não razoável, né? E com o tempo vai melhorando. Com dados históricos, a gente consegue, no Model Risk, inclusive, usar um ajuste de distribuição e usar os dados para entender qual a melhor distribuição para esse dado, tá? Usar o dado histórico para confessar de qual distribuição ele veio, quais os parâmetros que ele segue, né? Pode até fazer isso. Dito isso, pessoal, poderíamos fazer muitas outras coisas, né? Aqui, modelar várias outras variáveis com as funcionalidades que a gente tem. Tem uma que também é muito legal e muito útil, que é séries temporais. Modelar uma variável que ao longo do tempo ela evolui. Que é o que acontece com os preços, né? Os preços, se você tem aí, eu tenho um gráficozinho aqui para representar os preços, tá? Essa curva verde aqui. Os preços, eles têm esse comportamento que eles podem ir para cima, podem ir para baixo. Os preços têm um comportamento bastante interessante do ponto de vista de volatilidade, né? Aqui eu estou vendo os preços de 40 a 70 apenas, tá? Eu vou abrir isso aqui um pouquinho mais, esse range aqui, por exemplo, de 20 a 100, para a gente enxergar um pouquinho melhor aqui. 20 a 120, tá? Porque no passado já teve petróleo 120, então, se a gente olhar a curva de preços, ela não é uma curva
simplesmente aleatória. Ela tem alguns padrões que ela segue, né? Às vezes o preço entra numa tendência de alta e segue, às vezes ele fica só oscilando ao redor de um valor, às vezes ele dá um salto aqui para cima para a área do 80, 90 dólares, passa muitos anos nessa faixa, às vezes ele cai e passa muito tempo perto de 40. No histórico a gente vê que isso acontece, né? A gente consegue calibrar um modelo de preços baseado no histórico para trazer para dentro da minha simulação esse realismo. O preço não é de um ano, não é completamente independente do ano seguinte ou do ano anterior. As coisas que acontecem na macroeconomia, elas duram um certo tempo, elas são como uma onda, né? Então a gente viu que hoje o câmbio deu uma disparada devido à eleição americana. O câmbio não vai voltar a baixar amanhã, ele deve passar um tempo nessa tendência de alta, depois estabiliza. Aí, dependendo do que o governo faz, do que lá o Trump, do que o Lula, do que a macroeconomia faça, ele pode voltar para baixo ou pode ficar muito tempo alto, né? Esse tipo de variável a gente modela com série temporal de maneira bastante interessante, porque ele consegue entender essa volatilidade e a conexão de um passo de tempo com o outro, tá? O Model Risk também é capaz de utilizar esse tipo de modelar esse tipo de variável. E aí tem N outras coisas que ele poderia fazer aqui. Ele tem N ferramentas para você trabalhar aqui com coisas específicas. A gente pode trabalhar com correlação, cópula, modelar a conexão entre as variáveis, tá? N outras coisas que a gente não vai tocar hoje. Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos simular alguns cenários para essa variável, tá? Então, eu estou simulando aqui alguns cenários possíveis, né, para os dados de entrada, que aí, obviamente, como isso é um motor de cálculo em Excel, se traduzem em variabilidade para os dados de saída. Aí deu um cenário aqui, ó, que o VPL é negativo, nesse cenário que está na tela. Aí outro cenário que o VPL está bem em linha ali com o que a gente espera, né, 1,2 milhões. Outro cenário que a gente estourou a boca do balão, 4 milhões. Ou seja, o VPL pode ser muito alto. Qual a probabilidade dele ser muito alto, né? Qual a probabilidade dele, por exemplo, ser maior que 2 milhões? Qual a probabilidade dele ser negativo? O quão negativo ele pode ser? Eita, deu um VPL aqui de 1,2 negativo milhões. Pô, ruim, hein? Será que é muito arriscado esse projeto do ponto de vista de probabilidade de perder dinheiro, ganhar dinheiro? Qual é o VPL que a gente espera? Qual a probabilidade dele ser realmente alto que possibilite a gente alcançar outro patamar, né? Reinvestir na empresa e crescer? Tudo isso a gente vai poder avaliar agora, não com cenários individuais na tela um por um, mas rodando aqui a simulação e tendo todos os resultados possíveis, todas as combinações possíveis de cenário para esse problema, tá? O que eu vou fazer agora, em vez de rodar alguns cenários manualmente, eu vou rodar 10 mil cenários rapidinho, podia rodar muito mais que isso, tá? Vou rodar 10 mil cenários rapidamente, em questão de alguns instantes aqui, apertando o botãozinho aqui de iniciar, tá? E aí o que ele vai fazer, quase sem aparecer nada na tela, aqui vocês veem que a simulação está rodando aqui nessa janelinha de progresso, é bem rápida, né? Em questão aí de quantos segundos vai levar? Uns 10, 12 segundos, alguma coisa assim? Não, 20 segundos vai levar, pelo que eu tô vendo. Ele vai gerar 10 mil cenários diferentes para mim, iguais os que eu estava gerando aqui manualmente, né? E aí vai apresentar para a gente como essas variáveis andam, né? Quão larga pode ser a distribuição, quão alto ou baixo esses valores podem ser, baseado nos riscos que meu projeto possui, tá? Então, o que eu tenho aqui nessa análise? Bom, primeiro, eu tenho todos os outputs do meu problema, todas as variáveis que eu quero medir, elas estão amarradas aqui, tá? Por exemplo, qual é o CAPEX do projeto, né? Qual é o custo que eu vou ter? Era para ser 3,2 milhões, eu estou aqui com um CAPEX da ordem de 3,6, 3, até 4 milhões aqui. Ele pode ser bem mais alto do que eu estava estimando, pode ser mais baixo também, depende de como a gente performar no projeto. Qual que é o VPL? Botar o VPL aqui na tela desse projeto. Bom, o VPL pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, até 10 milhões. Muito improvável, mas pode. E ele pode ser negativo até cerca de 2, tá? E aí, a gente aguenta um projeto, é factível tocar um projeto que pode dar 16% de chance de VPL negativo? Porque é isso que eu estou vendo aqui. Eu tenho 16% de chance do VPL ser negativo, né? E se eu olhar aqui o P90, tenho 10% de chance dele exceder esse 3,4 milhões. É esse o projeto que a gente está aprovando nesse momento, se a gente continuar com esse projeto. Ele não vai dar 1,2 certinho milhões, como era a minha visão determinística. Pode dar muito mais, pode dar muito menos, tá? E a gente pode fazer as várias análises de, por exemplo, fluxo de caixa ao longo da vida do projeto, fluxo de caixa do momento 3, o fluxo de caixa do ponto 5, fluxo de caixa do ano 7, né? Eu posso analisar o fluxo de caixa de cada ano e ver qual é a probabilidade dele ser maior, por exemplo, que 1 milhão, que é o que eu precisaria, por exemplo, para distribuir de dividendos.
né? Eu poderia analisar qual é a probabilidade desses fluxos de caixas ultrapassarem 1 milhão aqui e me preparar, né? Preparar aqui, planejar para que eu consiga gerenciar bem o projeto, tá? Eu poderia também olhar os inputs aqui, qual é que é o CAPEX instalações, CAPEX fixo, fazer comparações variáveis, tudo de maneira bem rápida aqui, intuitiva, porque está todo mundo na mesma tela, né? Além de olhar aqui a distribuição em si do resultado, né? E aí tem diferentes maneiras da gente ver essa distribuição. Eu posso olhar ela dessa maneira como um gráfico, um histograma, posso olhar ela como uma curva cumulativa, né? Saber as probabilidades de cada ponto aqui. Eu posso também olhar essas curvas pensando quem são os dados de entrada que mais influenciam esse VPL, por exemplo, esse resultado que eu quero encontrar. Então, assim, aquele VPL que eu obtive e 1,2 milhões, se não me engano, mais ou menos, né? Ele pode ser maior ou menor a depender do que aconteça aqui com com as variáveis de entrada, né? Então, a depender de cada variável de entrada aqui, a que mais influencia o meu VPL, aparentemente, é a produção do ano 1, depois é o preço médio dos primeiros 5 anos, depois o preço médio dos anos finais do projeto, depois a taxa de declínio da produção. Aí percebe que tem duas variáveis importantes aqui para a produção, né? O volume inicial que eu começo no projeto, que tem a ver com a pressão do reservatório, enfim, né? Com o ponto inicial, e o quanto essa taxa de declínio é maior ou menor. A taxa de declínio é muito menos importante, né? O Tornado me mostra aqui uma coisa muito mais suave do que o de cima. Então, a gente tem aqui uma medida do quanto cada input, né, cada premissa aqui, bagunça esse gráfico que eu estou olhando do VPL, tá? E a gente pode ter tornado para as diferentes variáveis aqui do problema, podemos fazer análises bastante acuradas, né, dessas variáveis. Sabendo isso, eu posso propor alguma ação de mitigação, pensar, por exemplo, olha, se a produção é a variável mais importante para gerar essa variabilidade, tem como eu fazer algum teste de produção antes de investir lá 2, 3 milhões de reais no projeto? Tem como, de repente, investir 100 mil para ter mais informação antes de decidir? Porque, de repente, eu descubro que o meu projeto tem uma produção muito ruim e que eu ia terminar nesse lado negativo aqui e eu evito isso, né? Se eu tiver como descobrir uma informação nova com algum tipo de investimento, qual é o lado que eu estou dessa variável produção, né? Se eu estou do lado otimista ou pessimista, talvez eu consiga controlar melhor ou decidir melhor o que fazer com esse projeto. Então, os tornados, os gráficos de sensibilidade, permitem que a gente entenda de onde o risco vem e, portanto, quais vale a pena eu tentar mitigar. Se pegar aqui ó, o OPEX fixo, que está aqui embaixo, ele quase não tem influência nenhuma. Então, se ele performar melhor ou pior, isso vai me dar muito pouco do meu projeto, né? Então, se eu controlar o OPEX fixo e conseguir fazer ele ser super alto ou super baixo, não me dá quase nada no meu VPL. A produção é que manda, o preço, o petróleo é que manda. Alguém podia dizer assim, não, então vamos tentar vender parte dessa produção no mercado futuro para offsetar, para reduzir a exposição a preço. É uma possibilidade também, tá? A gente pode criar outros gráficos aqui, por exemplo, scatter plot, né? Um gráfico de dispersão entre o VPL que eu estou olhando, ou o fluxo de caixa de algum ano ali, por exemplo, e o preço do petróleo. Então, se eu comparar o VPL no eixo Y com o preço nos primeiros 5 anos, eu tenho aqui todos os pontos simulados, né? E nesses pontos simulados, eu vejo que conforme o preço é maior, se na simulação o preço acaba mais alto, em média, meu VPL também acaba mais alto, né? A partir de um certo ponto aqui, um preço ao redor de $65 por aí, você percebe que à direita desse ponto que eu tô, praticamente não tem nenhum caso de VPL negativo. Se o preço médio, se eu der sorte dele subir, terminar acima de 65, ou performar todo ano medianamente acima de 75, meu VPL é garantido positivo, tá? Inclusive, ele pode piorar depois, nos últimos anos, eu tenho aqui o preço médio dos anos 6 a 10, poderia até piorar que eu continuo, já paguei o projeto, né? O VPL já se pagou, tá? Então, tem vários gráficos para a gente tentar entender, né? Eu tenho 10 mil cenários aqui, eu rodei 10 mil números, né? Não dá para a gente tomar conclusão com 10 mil números. Eu acho que tomar decisão com um número determinístico é ruim, mas com 10 mil também não adianta grande coisa. A estatística está aqui para ajudar a gente a transformar esses 10 mil números em 2, 3, 4 estatísticas, gráficos que nos ajudem a entender como o problema funciona, tá? Uma coisa bem legal aqui do modo risk, quando chega nesse ponto, é que eu tenho alguns gráficos aqui que eu vou até apagá-los, tá? Uma coisa bem legal que a gente tem aqui é que dá
para facilmente criar gráficos, um relatório customizado da tua simulação, tá? Tanto criando estatísticas aqui específicas, eu tenho algumas fórmulas aqui, que nem fórmulas do Excel, né? Do Model Risk, que a gente calcula, por exemplo, qual é a média dessa variável aqui, VPL. Então, vou sim min, calcula a média simulada do VPL. Qual é a probabilidade do VPL ser menor que zero? Então, tem vols, probability aqui, né? Qual é a probabilidade daquela célulazinha lá, que é uma célula simulada, ser até zero, né? Menor ou igual a zero. Então, pô, 15%, 16%. Qual é o percentil 10, ou seja, o número que tem apenas 10% de chance de surgir menor que ele, ou seja, 90% de chance de ser maior, né? Então, assim, tem 90% de chance do VPL ser pelo menos 200 mil negativo, ou de não ser pior que 200 mil negativo. Isso pode ser uma métrica interessante, né? Em finanças se usa muito isso. O value at risk é baseado nisso, no percentil 10, percentil 5, percentil 1, né? Esse seria o pior cenário possível para o VPL com 90% de confiança. Só tem 10% de chance dele ser ainda pior. Tudo isso extraído dessa distribuição, né? Do VPL que eu calculei, só que na forma de um relatóriozinho com os números que nos interessam, né? Por exemplo, aqui por CAPEX, né? Eu tenho um CAPEX determinístico, calculei qual é o orçamento necessário para ter 90% de confiança. O determinístico de 3,2 milhões é um orçamento que tem baixa probabilidade de ser suficiente. Para ter uma probabilidade alta, eu precisaria de ser suficiente, eu precisaria de um investimento de 3,7, de um orçamento, né, de 3,7 milhões. Ou seja, comparando o determinístico com aquele que eu preciso para, de fato, tocar o projeto com tranquilidade até o final, eu preciso de uma contingência de 500 mil, ou 16% do meu CAPEX. Consigo fazer facilmente um relatório aqui com fórmulas de Excel mesmo, fórmulas do Model Risk misturadas com fórmula do Excel, para ter esses índices calculados. E aí, toda vez que eu rodar o modelo, claro, ele calcula se eu mudar alguma coisa no modelo, né? Além disso, os próprios resultados da simulação que a gente acessa aqui, eles podem ser linkados ao meu modelo. Então, se eu pegar aqui meu histograma, por exemplo, e eu quiser jogar ele no meu modelo para ele aparecer lá toda vez que eu rodar o modelo, eu posso fazer esse novo gráfico aqui linkado. Ele joga aqui o histograma. E esse gráficozinho, embora seja um gráfico, parece um gráfico de Excel, né? Parece uma figurinha aqui, eu posso mexer e tal. Esse gráfico ele é atualizado toda vez que você rodar o modelo, tá? Então, se eu mudar uma premissa e rodar de novo, ele atualiza. Vou botar, por exemplo, também aqui o tornado. Vou jogar ele ali e vou fazer a mesma coisa aqui com esse gráfico de dispersão, tá? Botar esses três no meu modelo e organizar rapidamente aqui um relatório, né? As informações aqui que eu preciso, que eu gostaria de publicar, tá? E aí, se eu, por exemplo, propor alguma ação de mitigação, alguém vai lá e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o investimento em perfuração aqui, aumentar um pouquinho o valor base, sei lá, de 2 milhões para 2 milhões e 200, aumentar em 10% o meu investimento base, para reduzir a incerteza da minha curva de produção. Então, a curva de produção mínima passa a 45 mil. Propusemos aqui alguma ação de mitigação que afeta algumas variáveis, né? Eu posso agora testar como isso afeta o meu resultado. Então, eu investi um pouco mais, botei lá uns poços injetores a mais no meu plano, que eu ligo caso a produção seja baixa. E aí eu tenho um resultado aqui, que a produção mínima, ela é um pouquinho mais alta, né? E aí, se eu, por exemplo, rodar minha simulação agora, né? Eu vou ter vários números diferentes. Como isso afeta os meus indicadores aqui, né? Qual é a probabilidade agora de perder dinheiro, que era 16%? Como é que ficam aqui os tornados, tá? O gráfico. Vou rodar de novo rapidinho, esses gráficos automaticamente são atualizados para esse novo cenário de investimento um pouquinho maior, com a produção pessimista um pouquinho melhor. Então, assim, fiz um investimento para corrigir um defeito do meu projeto, que na visão determinística nem tinha, né? Na visão determinística eu invisto 2 milhões e pego uma curva de produção de 50 mil. Agora não, eu investi um pouco mais, provavelmente, para reduzir a chance de ter um resultado ruim, que me incomodava, né? Aquela produção baixa. E aí, olha o que acontece, tá? Não vou nem olhar nessa janela aqui dos resultados, vou olhar direto aqui no Excel. A probabilidade de VPL negativo caiu para 14%, ou seja, diminuiu a chance de eu ter problemas com o projeto, né? Os tornados também mudaram, os cataplastos. Todos os relatórios são automaticamente aqui atualizados. Não preciso criar gráfico de novo, passar trabalho fazendo as coisas chatas, né? Que construir aqui essa estrutura.
posso gastar o meu tempo fazendo as coisas interessantes, que é testar alternativas, pensar no que o projeto pode fazer, como eu posso melhorar esse projeto do ponto de vista de risco. Ah, será que eu consigo, por exemplo, reduzir a incerteza do custo operacional fixo, ou reduzir a incerteza da taxa de declínio, gastando um pouco mais do custo operacional fixo? Será que eu consigo fazer esse jogo? Vale a pena ou não vale? Fácil de testar, de ver o resultado, né? Então aqui, uma VPL esperada aumentou um pouquinho, a probabilidade de VPL negativa diminuiu um pouquinho. Parece uma boa ideia essa pequena intervenção que eu propus aqui nos números, né? E assim a gente consegue, pessoal, facilmente trocar ideias, rodar de novo, numa reunião você rapidamente atualiza o modelo, roda de novo e os gráficos estão aqui, tá? Lá no começo eu falei que o grande lance de ter uma ferramenta que faça isso com velocidade é analisar os resultados bem. As distribuições de entrada aqui, todas essas aqui, o Excel tem ou é fácil de fazer. Não tem nada de tão fenomenal nas distribuições de entrada. Rodar Monte Carlo também dá para rodar em Excel, é feio, é meio confuso ali, não é muito elegante, mas dá, tá? Agora, fazer esses gráficos rapidamente, alterar um modelo e rodar de novo, essa agilidade para gastar o nosso tempo no mundo das ideias, no mundo do projeto, né? E não no mundo da modelagem, isso um software como o Model Risk ajuda muito a gente, tá? E aí tem outras coisas que ele podia fazer. Aqui dá para conectar análise de risco lá feita com o Tamara, dá para conectar, extrair análise de risco de um cronograma feito lá no cronograma com risco para cá e botar no meu projeto, né? Quem disse que o projeto vai ficar pronto em 3 anos, exatamente, que a curva começa exatamente em janeiro do ano 3, né, de produção. Então pode ter risco de cronograma para a gente incluir e várias outras coisas que a gente poderia fazer aqui, tá? Vou encerrar o demo aqui por aqui, também para não alongar tanto, tá? Show. Vamos dar um wrap-up e encerrar então, pessoal. Vocês vão receber aí em breve um e-mail com o link e tal. Fiquem à vontade para distribuir aí a gravação para os colegas de trabalho, entrar em contato para marcar um demo específico aí do Model Risk no ambiente de vocês, discutir aí no case específico de vocês, tá? E o que tiverem de ideias, inclusive outros softwares, né? Ideia para falar de risco, de modelagem, entre em contato, que é sempre um prazer conversar sobre isso. É muito legal saber que as pessoas estão fazendo lá na ponta, a gente na consultoria vê muita coisa legal e tem esse interesse, né? Então agradeço a todos aí pela contribuição, pelo tempo, todos e todas, e vamos mantendo contato. Valeu, gente. Grande Valeu, abraço. pessoal. Uma boa Parabéns noite. aí mais uma vez.